nossa escola bíblica. Sejam bem-vindos a esse momento de estudo da Palavra de Deus, momento em que nós nos reunimos para falarmos, para estudarmos a respeito das vontades de Deus e da Palavra dele para as nossas vidas. Deus abençoe a Sônia também com o nosso pastor Pedro. Deus abençoe grandemente suas vidas em nome de Jesus. Podem se achegando, irem se achegando, tá bom? Podem tomar seus lugares aí com a Bíblia na sua mão, de repente com um bloquinho de anotação, ou de repente somente participando como espectador. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que esse estudo, para que esse trabalho possa chegar até tantas outras pessoas. Hoje também está conosco aqui a Kátia com o Evandro. Deus abençoe, bom dia a vocês também. E lembrando, querido, que hoje um assunto muito interessante, um assunto até mesmo que traz muita dúvida, né, ali para muitas pessoas. Quem será julgado no dia do juízo final? Nós estamos estudando sobre uma série de estudos a respeito desse tema, né? dentro desse contexto. Semana passada nós vimos a respeito de quem participará do julgamento, né? E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco a respeito de quem será julgado no dia do juízo final. Muitas pessoas elas imaginam e jogam o juízo final como que um momento para todas as pessoas, né? Como se todas as pessoas fossem ali julgadas no mesmo tempo, no mesmo momento, né? Em que tudo fosse acontecer ali, como quem diz assim, se eu fiz coisas boas, isso vai ser pesado na balança, se eu fiz coisas ruins, vai ser pesado na balança, e o juiz, que é Deus, ele vai chegar à conclusão. Será que seria exatamente isso mesmo? Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto com a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela nos informa que todos os anjos caídos, eles serão julgados no dia do juízo final. Exatamente todos os anjos caídos. Vocês se lembram daqueles que se rebelaram contra Deus? Lá juntamente com Lúcifer, quando todos estavam no céu com o Senhor? Exatamente. Então a Bíblia, aqui em Mateus capítulo 8, versículo de número 29, está escrito o seguinte, lembrando que todas as nossas aulas, todos os nossos estudos bíblicos, eles são pautados, tá bom? Não com versículos isolados, mas com versículos dentro do contexto para ilustrarmos melhor sobre o nosso assunto. Então, Mateus capítulo 8, verso de número 29, está escrito assim: Então eles gritaram, que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? O que nós entendemos? Nós entendemos que, bom, deixa eu trazer você para o contexto aqui, para a história, para o fato realmente que aconteceu. Jesus indo para Gadara, com um propósito claro, chegando ali, pisando ali na terra de Gadara, descendo do barco, pisando ali em Gadara, chegaram ali diante dele. Bom, alguns evangelistas dizem endemoniado. Outro evangelista fala a respeito de endemoniados, no plural. Nós falamos já a respeito dessa questão, quando nós falamos assim, Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, significa conforme a visão deles, ali para aquele assunto, para aquela cena. Então, quando se fala a respeito de endemoniados, na verdade não muda a essência do acontecimento, não muda. Mas a questão é que, por exemplo, quando se fala endemoniados ou endemoniador no singular e plural, qual que é a diferença? A diferença é que, tanto que esse assunto também, esse tema, essa questão, nós encontramos ali quando se fala a respeito do cego de Jericó, né? Um dos evangelistas fala a respeito de cegos, mais de um e não de um só. A questão é que quem se destaca nessa passagem, tanto do cego de Jericó, que é o Bartimeu que se destaca, como também aqui nessa passagem de Gadara, que um endemoniado, ele se destaca quando ele é liberto. Ele pede para ir até Jesus, Jesus não permite, mas pede para que ele vá ali pregar aqueles que são seus. Então, a questão de plural ou singular não interfere na questão nem no acontecimento. O propósito aconteceu, foram libertos. Mas a questão é que, olha só, o demônio ou os demônios, eles entenderam que eles seriam, né, atormentados. Você percebe? O contexto nos ensina isso. Olha só, viesse aqui para nos atormentar antes do tempo, ou seja, como quem diz assim, vai haver um tempo em que o Senhor já vai nos atormentar, mas esse tempo não é agora. Como quem diz assim, não dá para esperar. Então, esse foi o contexto, essa foi a palavra dita ali pelos demônios. Então, nós entendemos que os demônios eles serão, né, atormentados, serão lançados no lago de fogo. Vai haver um tormento para eles em um determinado tempo.
Eles sabem muito bem disso, porque eles já foram julgados, eles já foram condenados, como diz lá o Evangelho de João, né? O príncipe desse mundo já está condenado, Jesus falou sobre isso. Bom, mas eu não quero entrar diretamente nessa questão de João. Deixa eu ler com você também aqui, o que está escrito em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, só para você entender. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, está escrito assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Quando ele fala a respeito desses anjos aqui, desses demônios aqui, né, ou anjos caídos, os anjos que pecaram, ele está falando a respeito de uma classe de anjos bem violenta, que vai ser solto simplesmente, né, no tempo da tribulação. Mas a questão é que, olha só, algumas pessoas elas dizem assim, onde eu quero chegar com você. Algumas pessoas comentam o seguinte: pastor, não tem ninguém no inferno, ou o inferno não foi inaugurado. Bom, se não foi inaugurado, por que ele foi criado? Né? Olha aqui, Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Aqui falando a respeito de uma classe de anjos, não simplesmente de todos, mas olha só, porque alguns têm liberdade e estão atormentando aí a nação do mundo. Mas olha só, e prendendo-os em abismos. Então, alguns anjos, algumas classes de anjos estão presos e vão ser soltos para fins determinados. Algumas classes de anjos foram presas, estão presas e vão ser soltos para fins determinados. Outros estão em liberdade. Como nós vemos no tempo do próprio Senhor Jesus, isso já aconteceu. Agora eu quero trazer aqui com você novidades para você? Pois é. Olha só, Judas, capítulo 1, versículo 6, bom, Judas só tem um capítulo, né? Capítulo 1, versículo 6 de Judas está escrito assim: e os anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Então, olha só, esses anjos, esses demônios, né, que são violentos, são uma outra classe de demônios, eles foram acorrentados, foram presos, como lemos ali na carta de Pedro, né, capítulo 2, que eles foram acorrentados com correntes eternas, ou seja, eles não serão soltos, mas somente para aquele dia. Então, o que nós entendemos, querido? Nós entendemos que alguns demônios, muitos demônios foram soltos, estão soltos, né, e estão aí atormentando, mas alguns eles se conservam, foram conservados em prisões, tá bom? Eles não têm esse privilégio de estar aí nessa liberdade. Quer dizer, privilégio, só o fato de eles terem pecado já não há privilégio algum, né? Enfim, deixa eu continuar aqui meu estudo, já volto para você, tá bom? Além dos anjos caídos, todos os seres humanos e toda a espécie de gerações também comparecerão diante do grande trono branco, né, para serem julgados. Essa é uma causa muito séria, essa é uma causa que o Senhor Jesus mesmo disse a respeito de dois grupos de pessoas que serão julgadas. Jesus falou assim, para um grupo de pessoas, as palavras vão ser essas: vinde bendito de meu Pai, possui o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do Senhor. Para outro grupo de pessoas, o Senhor ele vai dizer as seguintes palavras: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pelo fato de eles terem sido infiéis. Ou seja, um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Muitos vão para esse mesmo lugar. Significa que isso me faz entender que a pessoa, o ser humano, aquele que foi criado por Deus, formado por Deus, Deus deu vida a ele, se tornou e tomou a forma, né, espiritualmente falando, né, aquilo que há por dentro da pessoa, de demônios. Ou seja, querido, porque olha só, a pessoa ela vai para o mesmo lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos.
Então significa que a pessoa ela se tornou exatamente dessa forma a partir do momento em que... Né? E algumas pessoas até mesmo dizem, pastor, mas eu creio, pastor. Mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio... Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Deus abençoe também a Lúcia Alves que está conosco. Um abraço para ti, querida. E também deixa eu falar uma coisa para você, querido. O fato de dizer que crê não significa muita coisa, não. Tá? O fato de simplesmente crer, pastor, como assim? Eu creio. Ó, eu vou ler para você uma passagem que está escrito. Então, não sei se você leu algum dia essa passagem, mas eu vou fazer questão de postar ela para você. Tiago, capítulo de número 2. Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 19. Eu vou postar aqui na barra de comentário para você. Tiago, capítulo 2, versículo de número 19. Agora eu vou ler com você aqui na Bíblia. Está escrito assim. Eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Versão bem intermediária, diz assim. Você crê que existe um só Deus? Não é novidade, né? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Sabe qual é a diferença entre os demônios e o ser humano? Só há uma diferença. Posso dizer qual é ela para você? Posso dizer? A diferença é que eles não obedecem. A diferença é que os demônios não obedecem. Então, a partir do momento que o homem também, o ser humano também passa a ser desobediente, ele se coloca na mesma qualidade. Ele se coloca na mesma qualidade. Sério isso ou não? É sério? Então, a partir do momento que o homem, a partir do momento que o ser humano, ele resolve desobedecer a palavra de Deus, a partir do momento que o ser humano, ele resolve obedecer seus próprios princípios, ele está se colocando na mesma qualidade, na mesma condição dos demônios. Por quê? Porque ele faz aquilo que dá na cabeça, ele faz aquilo que ele acha que é certo e aquilo que é bom, ele anda conforme os seus próprios sentidos. Sabe? Ele não é alguém que está interessado em ouvir da palavra de Deus, alguém que está interessado em aprender da palavra de Deus. É vida Zeca Pagodinho, vida deixa me levar, vida leva eu. Ele se coloca na mesma condição. E ele escolhe, por exemplo, deixa eu falar uma coisa para você. Ele escolhe trechos na Bíblia para ler, porque aqueles trechos convêm a eles. O que nós encontramos lá, por exemplo, em Mateus, capítulo de número 4, quando Jesus estava ali com Satanás debatendo, né, a respeito da palavra de Deus. Né? Está escrito. Jesus falava o que está escrito. Satanás também catava versículos isolados, fora do contexto, dizendo, também está escrito, ou seja, aquilo que convém. O que muitas pessoas fazem hoje? Caixinha de promessa. O que muitas pessoas fazem hoje? Trechos, passagens isoladas que convêm, né, simplesmente para serem beneficiadas pelo Evangelho e não dispostas a servir o Evangelho, ou seja, né, pessoas que acham que são, mas na verdade se esquecem de analisar os princípios de Deus para saber realmente como é que as coisas funcionam. Então o que nós entendemos, querido? O que nós entendemos? Pessoas que querem ser servidas pelo Evangelho e não realmente a servir ao Deus do Evangelho. Então, o Satanás da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Né? Então, o que diferencia nós dos demônios é simplesmente obediência. A partir do momento que nos colocamos na qualidade de irracionais diante da palavra de Deus, você pode ter certeza, leia lá Romanos capítulo 1, você pode ter certeza que estamos nos colocando na mesma qualidade. E aí o lugar, com certeza, o endereço vai ser o mesmo no dia do juízo. Tá bom? Então, creia na palavra, obedeça a palavra e queira aprender da palavra para você saber, principalmente a respeito de diferenças, né? É muito bom estar aprendendo do Senhor. Bom, deixa eu continuar aqui com o meu estudo. Lembrando que se você quiser fazer algum comentário, tá bom? Se você tiver algum comentário para fazer, você pode ficar à vontade, tá legal? Querido, então no livro do Apocalipse, também no capítulo de número 20, exclusivamente no versículo de número 12, Apocalipse capítulo 20, no versículo de número 12 da palavra de Deus, está escrito o seguinte: vi também mortos significa ímpios, pessoas mortas porque não têm a vida de Deus, porque a vida de Deus está em Cristo Jesus, então pessoas que não se relacionaram com Jesus aqui na terra. Então vamos lá. E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha escrito e, aliás, com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros.
De repente alguém pode dizer assim, pastor, e se essa pessoa teve boas obras, como é que faz? É de acordo com o que estava escrito nos livros, né? Quando eu uso a expressão livros, eu estou falando no plural, tanto o livro de vida quanto o livro de obras, né? Sim, deixa eu falar para você a respeito de uma pessoa que fez muitas obras, por exemplo. A pessoa fez muitas obras, muitas caridades, como Chico Xavier e tantos outros, né? Os movimentos aí, né? As entidades, né? Maçônicas ligadas aí a Lion, Rotary, tudo quanto é coisa relacionada a isso, né? Que ajudam mesmo, né? Que fazem caridade, né? Por aí, né? Então tá. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas que fazem obras, fazem caridades e acreditam que isso pode colaborar no processo da salvação. Tudo bem. Lembrando que, deixa eu colocar um princípio aqui para você. Lembrando que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para praticar boas obras. Então, não fazemos obras para serem salvos, mas fazemos obras porque somos salvos. É diferente, completamente diferente. Mas vamos lá. Então, nós entendemos, querido, que os livros são abertos. O livro das obras. A pessoa fez aquele monte de obras, e câmeras, e tocou trombeta, aquela coisa toda. Tá? A pessoa fez muitas obras. Mas quando se encontra, por exemplo, ali no livro da vida, vai procurar o nome dessa pessoa que fez boas obras, não é encontrado. Bom, encontrou no livro das obras, ótima pessoa, vamos supor que ela seja recompensada, vamos criar uma cena aqui, não vai ser assim, mas vamos supor que a pessoa seja recompensada, mas vai procurar o nome dela no livro da vida e não vai encontrar. Vai ela com recompensa e tudo para o lago de fogo. Por quê? Ou seja, porque o livro da vida é que salva, e não o livro das obras. Se a pessoa estiver no livro da vida, que diz lá no Evangelho de Mateus, né, a partir do momento que a pessoa confessa Jesus Cristo e permanece fiel diante da presença dele, o nome da pessoa é escrito no livro da vida. Ou seja, e o nome dessa pessoa não foi escrito porque ela não confessou Jesus e ela não estava interessada nos princípios de Deus, não estava interessada em aprender da palavra de Deus. É aquela pessoa que não quer nem saber de escola bíblica, né? Aquela pessoa que está um pouco preocupada com os princípios de Deus, aquela pessoa que ela gosta de viver a vida do jeito dela. Fale quem quiser falar, mas o importante é ela viver a vida do jeito dela. Ela fala que ela nasceu assim, ela vai morrer assim mesmo, sabe? É crente Gabriela, crente... Sabe, que não muda, é sempre do mesmo jeito, nunca muda, sempre o mesmo sistema, e imagina que Deus vai se adaptar ao modo dela assim, sabe, cristão assim, eu chamo de cristão por consideração, né, mas enfim, vamos lá. E porque filho sem herança também não adianta ser filho sem herança, né, filho sem herança é miséria, como lá no filho pródigo, né, ele não perdeu a qualidade de filho, mas estava lá na miséria, comendo bolota dos porcos, né, desejando comer bolota dos porcos. Adianta, filho sem herança? Não vai receber nada. Filho sem herança é filho perdido, né? Então tá. Então, nós declaramos, querido, aqui, que não haverá nenhuma exceção. Ou seja, vai ser para todos, seja grandes, sejam pequenos. Ou seja, nós entendemos, querido, que todas as pessoas comparecerão, todos os ímpios, todas as pessoas perversas, todas as pessoas más, todas as pessoas que rejeitaram a Cristo. Eu preferia acreditar na ciência. Ótimo, pede para a ciência salvar. Eu preferia acreditar naquele gordinho lá do japonês. Pede para ele salvar. Eu preferia acreditar na padroeira, porque eu achei que, ótimo, peça para ela te salvar. Né? Cada um que acredita no seu Senhor, peça para que ele te salve. Exatamente isso. Não é proibido, você pode acreditar em quem se quiser. Só que lá no dia do juízo, cada um vai buscar o seu Deus. Aí vai acontecer como aconteceu lá com Elias, né? Se Baal é Deus, então sirva Baal. Mas se Elias é Deus, se Deus é o Senhor, então sirva ao Senhor. Então, se Baal é Deus, então manda ele queimar, ele descer fogo do céu e ele queimar um sacrifício, né? Ele queimar o holocausto. Então, você vê que o pessoal está esperando a resposta de Baal até hoje. Então nós entendemos que nenhuma exceção haverá, seja ele político, seja governador, seja presidente, rei, seja ele quem for, ou o mais simples da face da terra. Simplicidade não salva ninguém, tá? Quem salva é Jesus Cristo, tá bom? Eu sou uma pessoa humilde. Então na sua humildade entregue a sua vida para Jesus e viva para Ele, na sua humildade, na sua simplicidade, tá bom? Não é isso que faz com que salve, não. Então, querido, nós entendemos que todos os ímpios, seja eles grandes, seja eles pequenos, seja eles mais influentes ou menos, estarão diante do trono de Deus.
considerando também que não haverá outro julgamento condenatório. Esse julgamento condenatório não vai haver uma segunda oportunidade. Aí eu fui reprovado nesse julgamento, então eu vou esperar o próximo. Vai esperando, mas vai esperar no lago de fogo e não vai sair de lá, porque não tem outro julgamento. Então, só esse julgamento vai ter condenatório, só esse julgamento vai ter. Você pode ter certeza disso, tá? Não deixa Satanás te enganar, não deixa o teu achismo te enganar. O que prevalece é a palavra de Deus e é por ela que nós vivemos, é por ela que nós permanecemos e temos essa certeza dentro do nosso coração, tá bom? Então tá. Então, querido, e todas as pessoas estarão diante do trono branco, logicamente, com certeza, possivelmente, isso é praticamente inevitável, que os santos também eles estejam ali diante do trono branco. Não para serem condenados, como esse outro grupo de pessoas, mas sim para serem participantes ali com o Cordeiro, com o seu noivo. Porque a partir do momento que a igreja for arrebatada, a partir do momento que o noivo vier buscar a noiva, ela não vai desgrudar dele por nada. Vão estar constantemente juntos, né? Tanto lá quanto no livramento dos judeus, né? Quando os judeus vão ser livres ali no momento do livramento do anticristo, quando o anticristo quiser realmente varrer os judeus da face da terra. Isso depois do segundo período da grande tribulação, né, no Monte das Oliveiras. Ali a Bíblia diz que os anjos, o Senhor com seus anjos, seus santos anjos, né, estarão ali, virão para dar o livramento. Nesse momento a igreja também vai se manifestar, porque ela estará sempre com o seu noivo, tá bom? E esse é o processo. Mas o Novo Testamento ensina explicitamente que os ímpios e os santos serão julgados no mesmo dia do juízo. Porém, Apocalipse 20, onde ela dá destaque, né, para os que serão condenados. Mesmo que haja julgamento para os santos e para os ímpios, ainda que seja isso ou ainda que seja assim, a questão é que os santos estarão à sua direita e eles vão ser aceitos pelo Senhor e recompensados, e os ímpios estarão à sua esquerda. Para os que serão salvos, querido, é indiferente. Por quê? Porque eles não vão ser condenados, né? E eles estarão sempre com o Senhor. E para eles é só lucro, para eles só vai ter recompensa, tá bom? Deixa eu ver se mais alguém chegou aqui para estar nos acompanhando. Temos mais algumas pessoas passando por aqui. Mas no finalzinho a gente vai estar aí falando um pouco a respeito dos irmãos que estarão participando ou que participaram juntamente conosco, tá bom? Lembrando que você pode deixar seu comentário, fica à vontade, sua pergunta, sua dúvida, de repente você quer acrescentar alguma coisa, ou de repente você pensa assim, depois que terminar eu comento com o pastor alguma coisa. Irmãos, eu não vou nem responder. Depois que terminar, a gente está numa sala de aula, um momento que você tem a oportunidade de edificar a vida de outras pessoas, de abençoar a vida de outras pessoas que não perguntam, e você, através da sua pergunta, do seu comentário, você pode também acrescentar na vida delas. Então, não deixa por particular. O que você tem que fazer, faça em sala de aula mesmo, nesse momento, tá bom? Que você está tendo essa oportunidade. Tá legal? Então, deixa eu continuar aqui, enquanto não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então, o Evangelho de Mateus, primeiro dos Evangelhos, Jesus disse lá que os escribas e também que os fariseus, os incrédulos e que os ninivitas que se arrependeram nos dias do profeta Jonas, se levantarão juntamente com eles no juízo, com a diferença em que eles não receberão condenação. Olha só. Então nós entendemos, querido, que aqui o Senhor Jesus estava fazendo uma declaração muito séria, porque os ninivitas, eles se converteram ao Senhor, depois houve um procedimento, alguns acabaram se desviando, mas os ninivitas se converteram ao Senhor, né? Se converteram ao Senhor. Então, quando a gente fala assim a respeito de Nínive, nós estamos falando de um povo que, quando ouviu que haveria uma condenação para aquela cidade, o povo se arrependeu, o povo se converteu. E o que as pessoas, por exemplo, como elas se manifestam, por exemplo, diante de uma situação como essa que nós estamos aqui? Por exemplo, né? Quando as pessoas ouvem falar a respeito de juízo, de condenação, de julgamento final, as pessoas elas estão se arrependendo? Ou elas simplesmente deixam de participar, né? E vão assistir aquelas frases prontas em Instagram, frases prontas em Facebook, né?
aqueles versículos prontos, encomendados já do forno, né? Lá em rede social, né? Ou em sites de versículozinhos prontos para estar enviando. Bom, você acha que eles vão fazer, né? Então, é que eu falo, hoje, muitas vezes, as pessoas elas vivem, como nós ouvimos até ontem à noite, o evangelista Felipe ministrando, né? Muitas pessoas querem viver o evangelho da conveniência, e não é bem assim, né? Nós pregamos, trazemos palavras para fortificação, fortalecimento, para estar fortificando as pessoas, né? Alicerçando realmente as pessoas na palavra de Deus ali no evangelho. Porém, nós sabemos muito bem que nós chamamos constantemente as pessoas para essa comunhão. Porque nós sabemos que se a pessoa não estiver preparada para o dia do juízo, você pode ter certeza que, para o dia do arrebatamento, aliás, você pode ter certeza, querido, a pessoa vai ficar, não tem conversa, sem comentário, tá? Sem comentário, sem balela. E às vezes algumas pessoas olham assim, ai pastor, tipo com a gente na igreja, tá? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tirando as pessoas que às vezes separaram tempo para viajar, pessoas que estão enfermas em casa e alguma coisa assim, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja está vazia. Querido, o problema é de quem não vem, você pode ter certeza. O convite é feito, o convite é lançado, nós vamos visitar, nós vamos procurar. O problema é de quem não vem, querido. O problema não é de pastor, o problema não é de obreiro. Se o trabalho está sendo feito, querido, o problema é de quem não vem. Noé fez a arca, ele construiu a arca. A família de Noé aceitou, entendeu a visão. As pessoas não entraram, os animais foram mais racionais do que as pessoas, porque os animais entraram, os animais foram mais racionais do que elas. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Deus cobrou Noé, a respeito do fato das pessoas não entrarem em arca, está só entre a família de Noé, Deus cobrou Noé? Ou Noé, poxa Noé, que ministério frustrado, Noé, 120 anos pregando aí, puxa, só sua família. Irmãos, o problema é de quem não entrou. Quando Jesus foi chamar e conversar com aquele jovem rico, e o cara valorizou mais os seus bens do que o chamado de Jesus, o que Jesus foi falar? Nossa, puxa, esse convite meu foi frustrado, hein? Eu não consegui convencer o cara a vir comigo. Irmãos, o problema é do cara que virou as costas. Ei, peraí. O problema é de quem não quis vir. Ou seja, o que nós entendemos, querido? Que bem-aventurado é aquele que ouve, lê e guarda as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Fechou, tá? Então, eu vou ler para você o que está escrito em Romanos, capítulo de número 8, versículos 1 e 2, porque por mais que os salvos estejam no dia do juízo final, eles não serão condenados, porque eu vou ler para você o que está escrito agora. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, ou por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, significa que o fato de a pessoa estar em Jesus Cristo, isso trouxe libertação para ela e por isso não há condenação para essa pessoa. Tá legal? Então nós entendemos também, olhando por essa ótica, nós entendemos também, olhando por essa visão, né? E é muito bom nós termos ali linhas de pensamentos, tá bom? É muito bom nós termos linhas de pensamento, porque essas linhas de pensamento fazem com que a gente venha a crescer, tá bom? As linhas de pensamento fazem com que a gente tenha ali uma visão ampliada, né? Ampliada, uma visão ali panorâmica ali do assunto, podemos enxergar ali por vários lados, tá bom? Não vendo de um lado só a situação nem a causa. Então, ao contrário da condenação dos ímpios daquela geração, olha só, em Mateus capítulo 12, versículos 41 e 42, olha só o que revela isso aqui, querido. Os homens de Nínive se levantarão no juízo, né? E essa geração a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, ou no juízo, com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra
para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele diz assim, olha, está aqui quem é maior que Salomão. E o que ele quis dizer? Quem é maior que Jonas estava lá. Quem é maior que Salomão estava lá. E eles estavam rejeitando. O que condena as pessoas? O fato de eles rejeitarem a palavra, o fato de eles rejeitarem o evangelho. Isso traz condenação para eles. Então, Deus vai condenar. Não, a própria pessoa está se condenando. Deus está falando, tem uma porta que leva para o inferno e tem uma porta que leva para o céu. Para onde você quer ir? A porta que leva para o céu tem que obedecer a Deus. A porta que leva para o inferno, você pode andar de qualquer jeito mesmo, não tem problema. A pessoa, ela pega a segunda opção. Ela vai andando conforme a vida vai levando ela. Quem que está se condenando, querido? A pessoa. Deus fala assim, aqui tem um buraco, mas essa ponte vai te fazer passar do outro lado. Não, pessoal, ela quer entrar pelo buraco. Quem que está condenando ela? A ignorância dela mesma, né? Que vai levar ela para o buraco e vai fazer com que ela venha se estrumbicar lá na frente, como diz o paranaense, tá? Então, relembrando, querido, a passagem citada aqui, olha, porque nós já lemos isso aqui uma vez, baseado aqui dentro desse contexto, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo, ele foi claro que todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Quando eu falo assim, bem ou mal, aqui, quando fala a respeito de um julgamento no tribunal não condenatório, quando ele usa a expressão mal, é que muitos cristãos fazem muitas obras para se engrandecer e para se aparecer e até mesmo para receber aplausos. Aquilo que a mão direita faz, a esquerda tem que ficar sabendo, né? Senão parece que não está bom. Então, esses cristãos, eles não vão receber a recompensa no dia do tribunal de Cristo. Por quê? Porque eles já foram aplaudidos aqui. Eu não estou falando quando alguém reconhece aquilo que o cristão fez, mas quando o cristão que fez, ele próprio faz questão de ser reconhecido. Então, aqui olha só o que nós entendemos. Ele simplesmente não vai receber, porque ele fez para a sua própria glória. Mas quando ele faz para a glória de Cristo, lembrando aquilo que está escrito no começo do Evangelho de Mateus, né? Quando ele está ali no secreto de Deus e ele ora ao Pai, ele faz até mesmo a obra, e esperando que o Pai o recompense, não os homens, né? O que acontece? O Pai o recompensará, o Pai o abençoará, né? Então, Deus ele é justo. E é claro que Paulo aqui está se dirigindo, né? Está declarando aqui, fazendo a declaração a uma determinada igreja, falando da condição dos salvos, né? Não da condição dos perversos, né? Como nós comentamos também que Paulo, ele não está falando de um outro dia do juízo, mas apenas o único dia do juízo, que fala ali a respeito do juízo final, né, que ele também aguardava. E ele fala por várias vezes nas suas cartas a respeito desse juízo. Paulo fala assim como que se fosse algo muito breve mesmo, porque o desejo do coração dele era exatamente esse, que esse tempo fosse breve. E lembrando que também ele sempre se refere a esse julgamento como aquele dia, né? Aquele dia, como quem diz assim, um dia memorável, né? Um dia histórico, né? Como que assim, um dia que vai ficar marcado. Então Paulo usa a expressão aquele dia, né? Naquele dia vai acontecer isso, né? Naquele dia vai acontecer aquilo, né? Então tá. Eu quero lembrar você, querido, que esse papo, esse assunto de escola bíblica é um assunto extremamente importante, mas ele não gera muito interesse assim para muitas pessoas. Ele vai ficar, o arrebatamento, ele vai pegar muitas pessoas desprevenidas, você pode ter certeza disso. Muitas pessoas desprevenidas, tá? Muitas pessoas vão ser pegas aí, como diz o paranaense, de calça curta, né? E porque não estão preparadas, porque ignoraram exatamente esse momento de crescimento para suas vidas e preferiram viver uma vida mirrada, né? E não vão conseguir chegar do outro lado, tá bom? Bom, mas vamos lá. Vamos continuar com a nossa aula aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos do 6 ao 10, está escrito assim: de fato, vocês se tornaram imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque o partido de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de vocês
que têm em Deus, a fé que vocês têm em Deus, perdão. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que vocês nos receberam como se vocês voltaram para Deus, se vocês voltaram para Deus, se chegando ao Senhor, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, ou seja, ali ele falando a respeito do arrebatamento, né? A quem ressuscitou dos mortos Jesus Cristo e nos fala e nos livra da ira que há de vir. Aqui ele falando a respeito tanto da tribulação como também ali a respeito do dia do juízo, tá bom? Aquilo que nós comentamos já com os amados, tá bom, querido? Então, irmãos, Paulo, ele nos fala a respeito disso, que todos nós estaremos nesse momento, né? Todos nós estaremos nesse lugar. Mas Tiago, ele fala numa das suas epístolas, esse Tiago é exatamente o Tiago, irmão de Cristo, tá bom? Irmão de Jesus. A Bíblia nos conta a respeito de vários irmãos de Jesus, tá bom? Um deles é Tiago, tá? E Tiago, ele comenta a respeito do seguinte, irmãos, dessa responsabilidade que está sobre aqueles que ensinam a palavra de Deus. Muitas pessoas comentam assim, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós estaremos estudando possivelmente, não nesse curso de teologia, mas no curso avançado. Por quê? Porque esse curso básico de teologia, onde quando completar, fechar 12 meses, nós estaremos dando certificado para os irmãos, como nós prometemos, né? E tudo mais. Passando para os irmãos aquela Bíblia, versículo por versículo, comentada, Gênesis e Apocalipse, né? Nós estaremos fazendo isso também. Mas muito mais que isso. Depois que encerrar esse ciclo, né? As pessoas que quiserem continuar esse trabalho do curso de teologia, nós estaremos implantando o curso avançado, que vai ser acrescentado mais algumas matérias. Uma delas é ética pastoral. Nós vamos entender um pouco a respeito do ministério pastoral, porque muitas pessoas elas não entendem e elas acham assim, elas têm a seguinte forma, elas imaginam que a Bíblia ela foi escrita simplesmente e da mesma forma que foi escrito para a igreja, ela foi escrita para pastor e ela tem esse mesmo peso, de forma nenhuma. Quando a Bíblia trata a respeito de liderança, e isso todos os irmãos deveriam estar assistindo esse vídeo, todos os irmãos deveriam... Então compartilha se você puder, tá? Embora eu já fiz isso. Porque eles imaginam a Bíblia para todos de igual modo. Então, irmãos, só para você ter ideia, a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, eu vou pegar um versículo aqui, que me vem à mente. Mateus capítulo 7, versículo 1. A Bíblia diz que para nós não julgarmos, para nós não sermos julgados, tá bom? Mas, assim, para a igreja, é bem por aí mesmo. Não julgue de uma maneira condenatória para que isso não venha sobre você. Para a pessoa que é líder espiritual, para o pastor, né, nessa qualidade, nessa condição, você sabia que ele foi levantado para julgar causas? Você sabia disso ou não? Se você não sabia, muito prazer. Meu nome é Paulo, tá bom? Estou apresentando isso para você. É da Bíblia que eu estou te falando, tá bom? Seja bem-vindo, tá bom? Faça o plano de leitura, mas entenda o que você está lendo. Mais uma vez eu falo isso, tá bom? Então, a Bíblia foi escrita para várias pessoas. Vou trazer você lá para o passado. Pastor Moisés no deserto, lá julgando causa das pessoas, né? Ele era um juiz também. A Bíblia tinha juízes na época de Samuel. Moisés ele foi uma espécie de um juiz, mas a Bíblia tinha vários juízes. Ou seja, juízes, pastor, sim, juízes, eles julgavam. Você vê? Ló, por exemplo, ele estava julgando a causa ali das pessoas de Sodoma e Gomorra. Ele foi questionado com relação a isso. Leia lá quando os anjos estavam ali na casa de Ló e os sodomitas questionaram. Oh, mas esse cara já fica aí julgando nós aí na entrada da cidade. Poxa, já não basta isso, não? Ló estava na qualidade de juiz também. Então, ou seja, ele estava na qualidade de líder espiritual. Então, o que nós entendemos, querido? E a Bíblia nos diz exatamente isso. Eu vou só colocar algumas situações para você, porque eu não quero adiantar a matéria para você.
Quando estivermos estudando sobre ética pastoral, nós estaremos falando sobre esse assunto de uma maneira bem espontânea e a gente vai ter um dia só de bate-papo. Por exemplo, aqui olha só, vou dar duas questões para você. Primeira questão, líder espiritual, igreja, perdoe para você ser perdoado. Abençoe. Líder espiritual, Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Isso diante do líder. Do de baixo para o de cima. Do liderado para o líder. Aquele que te abençoar será abençoado. Agora, do líder para o liderado. Presta atenção. Do líder para o liderado. Aquele que você abençoar será abençoado. E aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. Você entendeu? Atos dos Apóstolos, Jesus, ali no livro no Evangelho de Mateus, de João, Evangelho de João. Vamos lá, Jesus conversando com os discípulos. Jesus dando instrução para os discípulos. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Jesus liberando palavra para os discípulos. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês reterem, até mesmo entre os fariseus, Jesus estava falando. Certa vez, ele disse assim, olha, Jesus repreendendo os fariseus, ele disse assim, vocês nem entram nos céus e impedem aqueles que querem entrar de entrar. Eles estavam na qualidade de líderes espirituais, estavam cegando o entendimento das pessoas, através ali, porque eles estavam debaixo da autoridade deles. Você entende, querido? Lá nós vamos estudar, quando estivermos estudando sobre ética pastoral, nós estaremos estudando de uma maneira bem clara sobre autoridade espiritual. Você vai entender um pouco do que eu estou te falando, mas são coisas assim totalmente diferentes, quando se fala, por exemplo, de líder e de liderado. São coisas totalmente diferentes, de uma visão totalmente diferente e um mandato e um chamado totalmente diferente, tá bom? Então, o pastor, ele está ali para julgar causas. Aquele que ensina, ele está ali para instruir do caminho. E as pessoas precisam acatar ali a sua instrução. Como diz lá na carta de Hebreus, obedecer, se sujeitar àquilo que o líder espiritual tem para si. Moleza, não? Então, às vezes, algumas pessoas elas imaginam assim, a Bíblia é de igual modo para todos. Negativo, nunca foi. Então, se alguém comenta a respeito disso, porque assim, dependendo de como as pessoas elas estão comentando sobre a Bíblia conosco, nós temos ideia exatamente se a pessoa ela conhece realmente a Bíblia ou não, né? E se elas conhecem realmente a Bíblia ou não, ou se elas têm ideia realmente do que é a palavra de Deus. Eu vou ler para você Hebreus capítulo de número 13, versículo 17. Está escrito assim, obedeçam. Algumas traduções dizem assim, se sujeitem. Tá? Se sujeitar é se colocar debaixo dessa autoridade. Mas vamos lá. Obedeçam aos seus líderes e se submetam à sua autoridade ou à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para vocês. Então, lembrando que essa questão da obediência e sujeição, isso aí, querido, é um princípio de Deus. Eu sei que muitas pessoas às vezes acabam comentando, ai pastor, mais isso, mais aquilo. Uma coisa eu sempre comento, irmãos, quando muitas pessoas elas estão diante do patrão, na casa delas, elas não dizem assim, eu vou limpar chão, eu vou me humilhar, vou ficar limpando o banheiro, vou ficar limpando o banheiro de igreja, vou ficar fazendo tal coisa. Irmãos, no trabalho dela, ela faz isso por causa da merreca de salário que ela ganha no final do mês e não reclama. Ou seja, ela faz para César, mas não faz para Deus. Obedece ao sistema, mas não obedece à palavra. Então, o que você imagina? O que você espera, querido? O que você espera? Não dá para esperar muita coisa, né, irmãos? Não dá para esperar muita coisa, né? Está disposta a obedecer às normas internas da empresa, onde ela está ali para trabalhar, para ganhar o seu salário no final do mês. Mas não está disposta a obedecer e a ler e a entender as regras aqui da palavra de Deus, na escola bíblica dominical. Você vê, né? Você vê. Então, dá para ver o crescimento, né, de alguns, por isso que alguns crescem muito e outros crescem nada, praticamente, ou quase nada, ou muito pouco.
né? Exatamente por isso. Dependendo do que nós nos sujeitamos, dependendo de como nós nos achegamos diante do Senhor, é que vai realmente acontecer ali o nosso desenvolvimento, como realmente nós vamos crescer ou vamos permanecer mirrados, tá bom? Então, a maneira com que nós nos colocamos, a maneira com que nós colocamos à disposição diante do Senhor e a maneira com que nós nos entregamos é o que vai definir ali o nosso crescimento, né? A unção de Deus sobre as nossas vidas, tá legal? Então deixa eu continuar aqui no meu estudo, porque esse comentário, ele de certa forma, ele se estendeu muito. Bom, vamos lá. Então nós entendemos que aqui em Tiago capítulo 3, versículo 1, esses que ensinam a palavra de Deus, eles vão ser julgados com maior rigor do que a igreja. O que eu falei para você? Diferenciação. Tiago capítulo 3, versículo 1, vou ler aqui para você. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Olha o conselho que ele dá. Pois vocês sabem que nós, ele na qualidade de mestre, que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor, maior dureza, porque nós conhecemos a palavra. Tá bom? Então aí o conselho para você. Tá bom? E também a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 30, né? O Senhor diz que ele julgará o seu povo, tá bom? Irmãos, aqui nós estamos falando a respeito justamente, né? Eu vou passar aqui, pular alguns versículos ou pular alguns comentários que eu mesmo fiz, porque eu creio que algumas coisas assim já estão se tornando assim bem claras, né? Mas o outro fato, irmãos, que ele é bem nítido, é de que os salvos eles também estarão participando do juízo final, né? E na abertura dos livros, né, e possivelmente eles estejam no juízo final, quando fala assim a respeito da abertura dos livros, como eu já disse, por mais que eles estejam no juízo final, ali no juízo final, não é para algo de condenação. Por que, pastor, que você chega a essa conclusão? Me mostra, me dá uma dica, pelo menos, por que você tem esse pensamento? Eu só posso ter um pensamento, só ligando aqui com você. Eu só posso ter uma linha de pensamento se eu estiver dentro do contexto bíblico. Fora disso, eu não tenho direito nem de pensar ou de imaginar alguma coisa. Tá? Eu posso ter uma linha de pensamento, não estar achando isso ou achando aquilo. Eu posso criar algo dentro de mim baseado em contexto para você. Que necessidade teria? Claro, Deus ele é Deus soberano. Mas que necessidade teria de o livro das obras serem abertos se o pessoal que está lá vai ser todo condenado? Ou se só os condenados estivessem lá? Que necessidade teria de os livros das obras serem abertos, se as pessoas não vão ter benefício nenhum disso? Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Então, eu vou ler para você mais uma vez, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 12 ao 15, está escrito assim: vi também mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Livros foram abertos, livros, plural, livros. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava escrito e registrado nos livros, tá bom? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregou os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, fica aí, querido, nossos pêsames, nossos sentimentos, né? Então, o livro da vida ele será aberto e mostrará de uma forma indiscutível, sem comentário, que a diferença entre os salvos e entre os incrédulos, entre as ovelhas e entre os bodes, isso é inevitável. Isso sempre vai existir. A diferença entre bode e entre ovelha, isso aí, querido, é uma coisa que não dá para mudar, né? Não dá para esconder, né? Se você analisar, por exemplo, lá no último livro do Antigo Testamento, né? No livro do profeta Malaquias, o capítulo 4 ou capítulo 3? Eu acho que o capítulo 3, se eu não me engano, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo de número 18, isso. Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18. O pessoal tem até medo de abrir o livro do profeta Malaquias, né? O profeta Malaquias, o pastor vai falar sobre isso. Fica tranquilo, querido.
O profeta Malaquias fala sobre muitas coisas interessantes, tá? Fica tranquilo, fica em paz. Olha só, Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Por que outra vez? Porque essa diferença sempre vai existir. Sempre vai existir. Então, fica aí mais uma vez, né, o meu comentário, fica aí mais uma vez, né, o meu alerta, de repente, se você está aí na corda bamba, de repente, se você está aí, como quem diz, né, um cristão meia boca, né, um cristão geladão, né, um cristão geladeira. Então, fica aí o meu conselho, né, se afirma com o Senhor. Um morno também, o Senhor não tem graça nele, ele diz, vomitar-te-ei da minha boca. Então, se apegue ao Senhor, busque a Deus, hoje, 7h30 da noite, Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evalos 21, aqui na Zona Norte. Querido, busca a Deus todo o teu coração, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, tá bom, querido? E de toda a tua alma, busca ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo preparado e programado para você, tá bom, querido? Então tem muitas coisas aqui para serem discutidas, né? E muitas coisas para serem comentadas. Porém, querido, nós entendemos, aprendemos que os cristãos eles estarão ali sendo recompensados e os maus, né, e os perversos eles estarão ali para serem condenados. Já existe uma diferença muito grande nisso aí. Então, seja, querido, um à direita e outro à esquerda, vai haver diferença. Seja um julgado em um tempo e o outro julgado em outro tempo, cada um vai receber realmente aquilo que plantou. Não vai ser diferente disso. Independente do tempo, a lei da semeadura, ela não falha, nunca vai falhar. Então, querido, plante amor, plante fidelidade diante do Senhor, tá bom? Plante fidelidade diante do Senhor. Muitas pessoas, irmãos, elas são fiéis quando elas estão no perrengue, sabe? Quando elas estão ali no deserto, elas são fiéis a Deus. Eu estou falando, quando eu falo fiéis, eu falo fiel em todas as áreas, tá? Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, na sua colaboração, na sua contribuição. Seja fiel ali na sua presença nos cultos, buscando, se humilhando diante da presença do Senhor. Quando elas estão precisando do Senhor, elas buscam a Deus de todas as formas. Quando elas estão ali, de certa forma, melhoram um pouquinho de vida, humanamente falando, elas acabam dando as costas para o Senhor e acabam se tornando miseráveis, como diz lá o Senhor em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, 19, 20 ali. Então, elas se tornam miseráveis. Por quê? Porque todo aquele que dá as costas para o Senhor é miserável, não tem outra palavra, né? Ele se tornou miserável, porque a riqueza está em buscar a Deus, fora isso é miséria. Então, querido, busca ao Senhor todo o teu coração, todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então, não deixe o Senhor por nada. Jesus está prestes a vir, Jesus está prestes a retornar para buscar a sua igreja no arrebatamento, tá bom? Ele espera que você reconheça isso e se volte para Ele. Ele espera que você reconheça isso, querido, e busque a Ele com todo o teu coração, tá bom? Mas, pastor, eu prefiro buscar em casa. Ótimo, Jesus viesse e aproveita e continua na tua casa, tá bom? Pastor, mas eu acho que não é bem assim. Ótimo, Jesus vem e você pode continuar achando aqui, juntamente com o pessoal que fica aqui para a tribulação, não tem problema nenhum. Você pode continuar achando, tá? A Bíblia não está aí para nos moldar ou para nós moldarmos ela. Ela está aí para nos moldar, tá bom, querido? Então, nós precisamos crer conforme diz as Escrituras, não conforme nós pensamos que está escrito, tá? Então, há uma maneira só de crer nas Escrituras, é do jeito que está escrito e ponto final, tá? Então, fica aí meu conselho para você nesse tempo. Não importa se 1000 tem caído de um lado, 10.000 à direita, não importa se uns têm buscado a Deus, se outros não têm, não importa se você olha, você tem visto um vale, meu Deus, que vale, cadê as pessoas? Irmãos, olha para você, cadê você, eu pergunto? Cadê as pessoas? Eu vou desaparecer também. É mais um que está no buraco. Se muitos desaparecem, se desaparece junto, a recompensa vai ser a mesma. Então, fica firme você no Senhor. Fica firme você na palavra de Deus, no princípio que Ele tem colocado na tua vida. Tá legal, querido? Então tá. Amador, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Vou ver se tem algum comentário aqui das pessoas que participaram conosco. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. E lembrando que
Hoje nós estaremos orando, né, por todas as famílias. Aqui no culto da família estaremos orando por todas as famílias que estarão aqui sendo representadas pelas pessoas, tá? E se você quiser oração pela tua família, se você quiser oração, de repente, por alguém que você tem em consideração, alguém que realmente você quer que seja abençoada, hoje às 7h30 da noite na Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evasio, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Nós estaremos aqui hoje às 7h30 da noite, porém, a Escola Bíblica, todo domingo de manhã, às 9 horas da manhã, eu te convido para esse momento. Tá legal, querido? Amado, graça e paz, Deus abençoe, um abraço. Obrigado por todos que participaram conosco. Deus abençoe grandemente suas vidas em nome de Jesus e esperamos que todos possam ter participado, que todos possam ter sido abençoados e todos que forem participar em outro tempo sejam abençoados e agraciados pelo Senhor e tenha essa palavra como palavra de Deus para a tua vida, porque é a palavra de Deus, guarda no teu coração, tá bom, querido? Para um dia você ter crédito com o Senhor e para que essa aliança, essa comunhão se fortaleça para sempre. Tá legal, amado? Graça e paz, Deus abençoe, um abraço, até domingo que vem, 9 horas da manhã, com mais uma Escola Bíblica. Graça e paz, até lá.